Eu lembro como se fosse agora, eu disse a mim mesma enquanto o salão inteiro brilhava em ouro e cristal, e aquele sheik sorria alto demais. No meio do evento luxuoso, ele ergueu um vestido antigo, pequeno, quase um deboche materializado. As risadas explodiram ao redor, ecoando como tapas invisíveis. Meu coração acelerou, misto de emoção e suspense. Ali começava uma história emocionante que ninguém esqueceria. Se você couber nesse vestido, eu me caso com você, ele anunciou em tom de piada cruel. As palavras caíram pesadas, e os convidados gargalharam sem pudor. Eu senti o rosto queimar, aquela surpresa amarga que faz o estômago afundar. Era humilhação pública, nua e crua, dessas que testam qualquer pessoa. Ainda assim, algo em mim se manteve firme, cativante na própria dor. Enquanto todos riam, eu observei os olhares curiosos, aqueles sorrisos tortos que a gente reconhece na vida real. Sabe quando alguém subestima você numa reunião, num jantar, num sonho? Foi exatamente assim. O vestido balançava na mão dele como um troféu de poder. O suspense pairava no ar, denso, quase palpável. Minha respiração ficou curta, mas eu permaneci ali. Eu podia ter saído correndo, abaixada a cabeça, feito o que esperavam. Mas fiquei. A emoção do momento pulsava diferente, como um aviso interior. O sheik continuava rindo, seguro de que vencia aquela aposta absurda. Para eles, era só uma piada incrível. Para mim, era um limite sendo cruzado. O salão inteiro parecia esperar minha reação, como plateia de novela. O som dos talheres cessou, os cochichos diminuíram. Eu sentia cada segundo esticar, trazendo uma tensão insuportável. Aquilo deixava de ser só sobre um vestido, virava algo maior. Uma história emocionante começava a se desenhar. Eu pensei em quantas vezes a gente é julgado pela aparência, pelo passado, por não caber nos padrões. Aquilo tudo me atravessou como um raio. O vestido ali, antigo e pequeno, simbolizava mais do que tecido. Era o desafio estampado, a provocação final. E eu sabia que minha resposta mudaria tudo. Se está gostando dessa história emocionante, deixe seu like agora e comente de onde está vendo o nosso vídeo. O sheik me encarou de cima a baixo, esperando lágrimas ou fuga. O sorriso dele dizia, eu já ganhei. O clima era de suspense absoluto, um silêncio desconfortável misturado à curiosidade mórbida. E, naquele instante, eu senti algo raro, clareza. Uma surpresa interna que me acalmou. Foi então que eu ergui o queixo, respirei fundo e preparei minha resposta. As risadas cessaram de vez, como se o ar tivesse sido sugado do salão. Ninguém imaginava o que eu diria a seguir. E foi exatamente aí que o jogo começou a virar, abrindo caminho para o próximo passo dessa história incrível. Eu aceito. Quando essas palavras saíram da minha boca, o salão inteiro congelou. Não levantei a voz, não discuti, não expliquei nada. Apenas encarei o sheik nos olhos, firme, calma demais para uma situação daquelas. O suspense tomou conta do ar, e a emoção mudou de lado. As pessoas pararam de rir, como se não entendessem o que estava acontecendo. Eu sentia o coração bater forte, mas por fora parecia tranquila, quase serena. Sabe quando alguém espera que você desmorone e, em vez disso, você sorri por dentro? Foi exatamente isso. O vestido ainda estava na mão dele, agora pesado, quase incômodo. Minha resposta simples transformou a piada em desconforto imediato. O sheik franziu a testa, surpreso. Aquele não era o roteiro que ele imaginou para sua própria provocação. Eu vi, nos olhos dele, a primeira rachadura no orgulho. A história emocionante ganhava outro tom, mais denso, mais cativante. Já não era só deboche, havia tensão real. Os convidados se entreolhavam, confusos. Alguns cochichavam, outros só observavam, tentando entender quem eu era. Afinal, ninguém ri quando o alvo da piada se recusa a sangrar. Minha calma virou um espelho incômodo para todos ali. E isso, curiosamente, deu início a uma sensação de surpresa coletiva. Eu senti aquele silêncio pesado, típico de momentos decisivos. Era como quando você diz chega numa situação injusta e o mundo para por um segundo. Não expliquei meus motivos, não pedi respeito. Apenas mantive minha postura, deixando que imaginassem. O suspense crescia sem que eu precisasse dizer mais nada. O sheik tentou recuperar o controle com um sorriso forçado, mas já era tarde. A brincadeira tinha passado de um limite invisível. Minha aceitação não era submissão, era estratégia, mesmo que ninguém soubesse ainda. Aquilo tornava a história ainda mais incrível, cheia de camadas ocultas. Enquanto todos esperavam algum escândalo, eu permaneci ali,
imóvel. Cada segundo parecia puxar curiosidade e emoção do público. E, naquele instante, percebi algo poderoso. Quando você não se explica, obriga o outro a pensar. E pensar, para quem vive de certezas, pode ser desconcertante. Eu mal imaginava que aquele eu aceito carregava ecos do meu próprio passado, de dores escondidas e promessas antigas. Algo foi despertado dentro de mim naquele salão luxuoso. E essa parte da história, que ninguém ali conhecia, estava prestes a vir à tona, mudando tudo novamente. Vocês não sabem, mas eu já prometi nunca mais passar por isso. Esse pensamento atravessou minha mente enquanto eu mantinha a postura firme. Por dentro, memórias antigas despertavam com força, trazendo uma história emocionante que eu escondia há anos. Perdas, rejeições, portas fechadas, tudo aquilo voltou à tona ao mesmo tempo. A emoção era silenciosa, mas intensa como poucas. Eu cresci aprendendo a engolir o choro, a me encolher para caber onde nunca houve espaço. Situações comuns, como ser ignorada numa sala ou subestimada num trabalho, sempre me acompanharam. Aquela humilhação em público tocou exatamente nessa ferida antiga. O suspense não estava só no salão, estava dentro de mim, lutando para não transbordar. Lembrei de quando perdi tudo quase de uma vez, família distante, apoio nenhum e uma certeza cruel de que eu estava sozinha. Foi ali que prometi não me expor nunca mais. Só que a vida, curiosamente, adora testar nossas promessas. E aquele vestido, tão pequeno e simbólico, parecia rir da minha história invisível. Enquanto os convidados ainda tentavam entender minha reação, eu vivia um conflito interno profundo. Parte de mim queria fugir, outra queria provar algo, nem eu sabia exatamente o que. Talvez fosse aquela vontade de virar o jogo, de dar um sentido novo à dor. A história emocionante começava a ganhar raízes mais profundas. Eu lembrava de noites em que pensei em desistir de tudo, daquelas que muita gente conhece bem. Sabe quando você olha pro teto e se pergunta se alguém veria sua ausência? Foi desse lugar que eu me ergui agora. Essa lembrança me deu força e transformou o medo em silêncio estratégico. O mais curioso é que ninguém ali suspeitava do peso que eu carregava. Para eles, eu era só uma mulher diante de um desafio ridículo. Mas, por trás daquele olhar calmo, havia anos de sobrevivência. A surpresa verdadeira ainda estava guardada, esperando o momento certo de aparecer. Eu respirei fundo, sentindo a emoção se acomodar dentro do peito. O passado não doía mais, ele empurrava. Cada passo que eu dava agora era guiado por algo muito íntimo, quase secreto. E eu sabia que aquilo não terminaria ali. Enquanto o evento seguia, eu entendia que aquele encontro não era aleatório. Tinha algo em movimento, algo que ainda levaria tempo para se revelar. E enquanto o Sheik acreditava ter encerrado aquela história, eu já pressentia que ele estava prestes a esquecê-la, sem imaginar o preço disso. Isso tudo não passou de uma piada. Era isso que o Sheik parecia pensar enquanto o evento chegava ao fim. Eu vi de longe quando ele voltou a rir, cercado de aplausos, como quem tem certeza absoluta da própria vitória. Para ele, aquela história emocionante tinha acabado ali, sem consequências. E, curiosamente, foi exatamente isso que tornou tudo mais interessante. Nos dias seguintes, eu soube que ele seguiu sua rotina de poder e luxo sem olhar para trás. Negócios, viagens, acordos milionários, o vestido virou apenas uma anedota entre amigos. Sabe aquelas situações em que alguém machuca você e dorme tranquilo? Ele estava nesse lugar. Nenhuma emoção, nenhum peso, nenhum remorso. Enquanto isso, eu desapareci do radar. Nenhuma explicação, nenhum confronto, nenhum pedido. O suspense se formava justamente na ausência. A vida dele seguia cheia de certezas, enquanto a minha entrava em silêncio absoluto. E às vezes, esse silêncio fala mais do que qualquer discussão. Ele acreditava que o riso final era dele, que aquela mulher misteriosa tinha aceitado a humilhação e sumido. A autoestima dele se fortalecia nessa narrativa. Afinal, quem ousaria desafiá-lo de verdade? Essa confiança cega fazia parte do jogo, mesmo que ele não percebesse. O mais curioso é que, quando a gente acha que ganhou rápido demais, costuma baixar a guarda. Ele não fazia ideia de que aquela história incrível continuava sendo escrita em outro lugar. A emoção ainda estava longe do fim. E a surpresa, bem guardada, crescia a cada dia. Enquanto ele fechava contratos, eu fechava ciclos internos. Enquanto ele se exibia, eu me reconstruía nas sombras. Dois movimentos opostos, destinados a se cruzar de novo. O suspense estava presente justamente porque só um de nós sabia disso. Houve momentos em que imaginei se ele sequer lembrava do meu rosto.
Provavelmente não. Pessoas acostumadas ao poder esquecem rápido quem não se curva. Mas isso não me incomodava. Pelo contrário. Aquilo fazia parte do plano que nem eu ainda entendia por completo. Ele seguiu pleno, seguro, achando que a história tinha terminado a seu favor. E eu entendi que, quando alguém acredita demais na própria vitória, não percebe o que está sendo construído em silêncio. E foi nesse intervalo invisível que tudo começou a mudar de verdade. Agora é comigo. Foi isso que eu disse todas as manhãs, olhando no espelho, longe de qualquer plateia. Enquanto o mundo esquecia, eu iniciava um processo silencioso, intenso e profundamente transformador. Não era só sobre o corpo, era sobre a mente, sobre emoção e foco. Cada dia somava um capítulo invisível dessa história emocionante. Eu mudei rotina simples, horário de acordar, alimentação, disciplina, pensamento. Pequenas escolhas diárias, como dizer não ao conforto imediato, fizeram diferença real. Sabe quando você decide cuidar de si em silêncio, sem postar, sem contar para ninguém? Foi exatamente assim. A transformação mais poderosa é a que ninguém aplaude. Houve dias difíceis, claro. Dias em que a memória da humilhação tentava me derrubar. Mas eu aprendi a usar isso como combustível, não como âncora. O suspense não era se eu conseguiria mudar, mas até onde eu iria. E isso tornava tudo ainda mais incrível. Também trabalhei aquilo que ninguém vê: autoestima, postura, olhar. Treinei a forma de entrar no ambiente, de sustentar silêncio, de respirar antes de reagir. Essas são habilidades que a vida ensina na dor. Aos poucos, uma nova versão foi surgindo, firme, cativante, consciente de si. Enquanto isso, ninguém perguntava nada. Meu nome simplesmente não existia mais naquele círculo social. E isso foi um presente. A ausência de expectativas me deu liberdade para errar, ajustar e melhorar. Cada semana trazia uma surpresa interna, como descobrir forças que eu nem sabia que tinha. Lembro de uma noite específica em que percebi a mudança real. Vesti uma roupa comum e ela caiu diferente, como se o corpo tivesse aprendido a me ouvir. Sorri sozinha, porque entendi, não era sobre o vestido antigo, era sobre o espaço que eu ocupava no mundo. Eu seguia treinando em silêncio, sem pressa, sem palco. Como quem afia uma lâmina devagar, com paciência e precisão. A preparação não fazia barulho, mas criava tensão. O suspense crescia a cada dia que passava. E mesmo sem saber quando tudo se revelaria, eu sentia que o momento estava se aproximando. Algo em mim dizia que aquele silêncio estava prestes a quebrar. E quando quebrasse, ninguém estaria preparado para o que viria a seguir. Eu quase não reconheci o salão, mas sabia exatamente onde estava. Meses depois, pisei em outro grande evento, luzes altas, vozes cruzadas, o mesmo perfume de poder no ar. Do outro lado, o sheik conversava distraído, seguro, sorrindo como sempre. Até que os murmúrios começaram, baixos, curiosos, carregados de suspense. Algo tinha mudado, e todos sentiam. Eu entrei sem pressa, sentindo cada passo ecoar dentro de mim. As conversas foram se apagando uma a uma, como se alguém diminuísse o volume do ambiente. Vi pessoas me olhando 2 vezes, tentando associar rostos, tentando lembrar de onde. Aquela incerteza criava uma surpresa deliciosa, quase palpável. A história emocionante voltava a respirar. O sheik foi um dos últimos a perceber. Primeiro, franziu a testa ao notar o silêncio estranho. Depois, seguiu o rastro dos olhares até mim. Lembro do exato momento em que nossos olhos se cruzaram. Não houve reconhecimento imediato, apenas confusão. E isso, confesso, foi incrível de presenciar. Eu mantive a postura, como quem entra em território conhecido. Nada de exageros, nada de pressa. Sabe quando você entra num lugar e sente que pertence ali, mesmo sem dizer nada? Era isso. A emoção me invadia, mas eu a controlava com calma treinada. Alguns cochichavam nomes, outros apenas observavam. Eu sentia aquela curiosidade coletiva crescer, alimentando o suspense. O sheik analisava cada detalhe meu, claramente tentando entender quem eu era. A resposta estava diante dele, mas a mente ainda não tinha alcançado. Quando finalmente vi o lampejo de reconhecimento no rosto dele, algo mudou. O sorriso automático sumiu, substituído por um desconforto visível. A surpresa já não era coletiva, era pessoal. E isso transformava o clima inteiro do salão. Eu parei a poucos metros dele, não disse nada. O silêncio fez o trabalho pesado. Às vezes, a melhor fala é a ausência dela. E naquele momento, eu sabia, ele lembrava.
Só ainda não entendia por completo o que aquilo significava. O reencontro não precisou de palavras. O ar já estava carregado de tensão, expectativa e emoção contida. Algo estava prestes a ser revelado ali, diante de todos. E, em algum lugar do salão, o passado começava a retornar, começando pelo vestido. Eu vi quando trouxeram a caixa. Não foi anunciado, não houve música, nem explicação. Apenas um objeto antigo cruzando o salão, carregado com cuidado demais para algo que parecia sem valor. Assim que a tampa foi aberta, o ar mudou. O mesmo vestido. Antigo, pequeno, reconhecível demais. O suspense atravessou o ambiente como um arrepio coletivo. Os cochichos voltaram, agora mais tensos, quase ansiosos. Eu permaneci em silêncio, observando os rostos se transformarem. Onde antes havia deboche, agora havia confusão. A surpresa era clara. Aquilo não fazia parte do roteiro social de ninguém. A história emocionante ganhava um símbolo físico, impossível de ignorar. O sheik empalideceu por um segundo. Foi mínimo, mas eu vi. Ele reconheceu o vestido antes mesmo de entender por que ele estava ali. O objeto que antes representava uma piada agora parecia pesado, quase ameaçador. A emoção tinha mudado de dono mais uma vez. Alguém comentou em voz baixa que o vestido havia sido restaurado. Costuras reforçadas, tecido limpo, brilho discreto. Nada extravagante. Apenas digno. Aquilo dizia muito sem dizer nada. Era como se o passado tivesse sido tratado com respeito antes de voltar à cena. Eu senti os olhares recaírem sobre mim, como se todos ligassem os pontos ao mesmo tempo. O clima de deboche tinha morrido ali. No lugar, surgiu uma curiosidade quase desconfortável. Ninguém ria. Ninguém sabia o que viria depois. E esse silêncio era extremamente cativante. O vestido foi posicionado à frente do salão, exposto como uma prova. Não de uma aposta, mas de algo maior. O sheik evitava olhar diretamente, como quem lembra de uma frase dita sem pensar. A surpresa agora era interna, visível nos gestos contidos dele. Eu dei um passo à frente, sentindo a emoção subir com força controlada. Não toquei no vestido, apenas fiquei próxima. Às vezes, a presença já é uma declaração poderosa. O suspense crescia porque todos sabiam, aquele objeto não tinha voltado ali por acaso. Naquele instante, o salão inteiro parecia prender a respiração. Algo estava prestes a acontecer, diante de centenas de testemunhas. E eu sabia que o próximo movimento não permitiria a volta. O momento crítico se aproximava, e ninguém estava realmente preparado. Eu vou fazer isso agora. Minha voz não saiu alta, mas atravessou o salão como um corte limpo. Centenas de olhos se fixaram em mim no mesmo instante. A emoção era tão densa que parecia possível tocá-la. O suspense tomou conta de tudo, aquele tipo de silêncio absoluto que só existe antes de algo incrível acontecer. Sem pedir ajuda, peguei o vestido. O tecido passou pelos meus dedos lentamente, como se eu estivesse tocando a própria memória. Algumas pessoas desviaram o olhar, outras não piscaram. Era como assistir a uma cena decisiva de novela ao vivo. O sheik permaneceu imóvel, o orgulho lutando contra o choque. Ali mesmo, diante de todos, comecei a vestir. Não houve música, nem anúncio, nem teatro. Apenas verdade. Cada movimento parecia durar mais do que o tempo real, aumentando a tensão coletiva. Era impossível não sentir o coração acelerar junto comigo. A história emocionante alcançava seu ponto mais alto. Quando o vestido passou pelos ombros, um murmúrio involuntário percorreu o salão. Algo inesperado estava acontecendo. Não havia força, não havia truque, apenas silêncio, controle e presença. A surpresa crescia porque o impossível começava a se tornar visível. Eu respirei fundo e ajustei o último detalhe. O vestido caiu. Perfeitamente. Como se sempre tivesse sido feito para aquele momento. Alguns levaram a mão à boca, outros trocaram olhares incrédulos. A emoção se espalhou como uma onda. O que antes era piada, agora era realidade incontestável. Vi o rosto do sheik se transformar. Não era raiva, era desorientação. A certeza dele começava a ruir diante de todos. Aquilo não era só sobre corpo, era sobre poder, controle e limite. E todos sabiam. O silêncio dizia tudo. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, deixando que a cena se fixasse. Não sorri. Não comemorei. Às vezes, a vitória mais forte é silenciosa. O suspense agora estava no ar. O que viria depois daquela quebra pública?
E então alguém sussurrou, quase sem querer, lembrando a promessa que havia sido feita meses atrás. A condição ainda estava de pé. Todos olharam para o sheik ao mesmo tempo. O jogo tinha virado completamente, e ele estava prestes a ser chamado à responsabilidade. Ele prometeu. Eu ouvi o sussurro se espalhar como fogo baixo, sem que ninguém precisasse levantar a voz. A frase que antes fora dita em tom de piada agora soava como sentença. O salão inteiro virou lentamente na direção do sheik, e o suspense ganhou um peso quase físico. A emoção estava suspensa no ar, esperando a reação dele. Eu permaneci em silêncio, sentindo o vestido sobre o corpo, não como vitória, mas como prova. O acordo tinha sido público, claro o suficiente para não haver fuga elegante. Vi o sheik engolir em seco, tentando organizar pensamentos que nunca precisaram ser organizados antes. Pela primeira vez, ele não controlava a narrativa. Os costumes, a honra, o orgulho, tudo isso começou a pesar nos ombros dele ao mesmo tempo. Pessoas como ele vivem. De palavras bem colocadas, mas aquela frase antiga agora o encurralava. Era incrível observar alguém poderoso sem saída visível. A promessa, feita para humilhar, virava armadilha. Alguns convidados cochichavam sobre tradição, outros sobre reputação. Eu via nos olhos deles a mesma pergunta: ele vai cumprir? A história emocionante tinha se transformado em um julgamento silencioso. E o sheik sentia isso. Cada segundo de atraso aumentava a tensão, fazia o momento se esticar. Ele deu um passo à frente, depois parou. Ajustou o paletó, como se isso pudesse devolver o controle perdido. O suspense crescia porque qualquer resposta teria um preço alto. Era uma escolha impossível: cumprir algo que achava absurdo ou quebrar publicamente a própria palavra. Eu mantive o olhar sereno, sem cobrança explícita. Não precisava. A situação falava sozinha. Às vezes, não é preciso exigir nada, basta lembrar alguém do que prometeu diante de todos. E aquilo era mais forte do que qualquer discurso. O ambiente estava dividido entre expectativa e desconforto. Ninguém ousava interromper. A emoção coletiva se misturava à curiosidade, criando um clima cativante e quase sufocante. O sheik respirou fundo, como se fosse finalmente falar. Mas antes que qualquer palavra saísse da boca dele, eu senti que ainda não era a hora. Aquela promessa não era o final da história. Era apenas a porta para algo muito maior, algo que ninguém ali estava preparado para ouvir a seguir. Eu nunca quis esse casamento. Quando essas palavras quebraram o silêncio, foi como se o salão tivesse perdido o chão. A frase atravessou o ar com força, carregada de emoção e surpresa. Todos me olharam ao mesmo tempo, inclusive o sheik, completamente desarmado. O suspense mudou de direção num piscar de olhos. Eu dei um passo à frente, mantendo a voz firme. Expliquei que o desafio nunca foi sobre um homem ou uma aliança. Sabe quando alguém acha que você quer algo óbvio, mas seu objetivo sempre esteve em outro lugar? Era isso. A história emocionante revelava uma camada inesperada, mais profunda, mais humana. Algumas pessoas franziram a testa, outras trocaram olhares confusos. A surpresa não vinha do que eu dizia, mas do que eu negava. O casamento, símbolo do poder dele, deixava de ter importância ali. Isso desmontou completamente a lógica do jogo que ele pensava estar jogando. Eu senti a emoção percorrer o corpo, mas permaneci no controle. Disse que aceitei o desafio por um motivo que ninguém ali imaginava. Não por vingança, não por dinheiro, não por status. Aquilo deixou o ambiente ainda mais silencioso, quase reverente. O suspense se aprofundava. O sheik abriu a boca como se fosse responder, mas não conseguiu. Era visível. Ele tentava encontrar sentido onde não havia. Pessoas acostumadas a dominar ficam perdidas quando o outro não quer o prêmio esperado. E isso tornava tudo ainda mais incrível de assistir. Eu continuei falando, agora olhando para todos, não apenas para ele. Disse que aquele momento não era um triunfo pessoal, mas um ponto de virada. A história vinha sendo conduzida a algo bem maior. A emoção ganhava um tom coletivo, como se todos fizessem parte da revelação. Alguns começaram a entender, outros ainda não. E tudo bem. Nem toda a verdade é absorvida no primeiro impacto. O importante era que o jogo tinha mudado de regras, e o sheik já não sabia onde pisava. Enquanto o salão tentava processar minhas palavras, eu sabia que ainda faltava a parte mais dura. Aquela que explicaria quem eu realmente era e por que tudo aquilo tinha sido cuidadosamente pensado. E essa verdade estava prestes a destruir algo muito mais profundo do que uma simples promessa.
Eu aceitei aquela humilhação porque você precisava se ver. Minha voz saiu calma, mas cada palavra caiu pesada. Contei quem eu realmente era, sem rodeios, deixando o salão mergulhar num silêncio cheio de suspense. Revelei que não era alguém invisível por acaso, mas resultado de escolhas e perdas que moldaram minha história emocionante. A surpresa nos rostos dizia que ninguém esperava aquilo. Expliquei que cresci observando pessoas poderosas tratando outras como descartáveis, sempre protegidas pelo dinheiro e pelo status. E que aquele desafio público tinha sido apenas mais um reflexo disso. Sabe quando alguém fala algo achando que não terá consequências? Foi exatamente ali que ele errou. A emoção tomou conta do ambiente de forma desconfortável. Olhei diretamente para o sheik e contei que eu conhecia aquele tipo de riso. O riso de quem nunca precisou se explicar. Disse que aceitei o desafio não para vencê-lo, mas para mostrar como palavras podem esmagar alguém por dentro. Aquela verdade atingiu fundo, porque não era um ataque, era um espelho. Os convidados começavam a entender que não estavam diante de um espetáculo, mas de uma lição pública. A história incrível deixava de ser sobre aparência ou aposta e passava a ser sobre responsabilidade. O orgulho dele tremia, visível nos gestos contidos e no olhar que já não sustentava o meu. Eu falei sobre silêncio, sobre meses de preparo longe de aplausos, algo que dinheiro nenhum compra. Disse que qualquer pessoa ali podia se reconhecer naquele lugar de subestimação. A surpresa agora vinha da identificação. A emoção era coletiva, não só minha. O sheik tentou dizer algo, mas não havia palavras suficientes. Tudo que sustentava aquela piada inicial estava ruindo ali, diante de todos. Não havia como rir de volta. A honra que ele tanto prezava tinha sido exposta por algo simples, verdade. Eu respirei fundo, sentindo que aquele momento marcava algo definitivo. Não era vingança, era encerramento. A história emocionante atingia um ponto irreversível, e o silêncio dizia que ele havia perdido algo que não se recupera facilmente. Enquanto os olhares ainda estavam presos em nós dois, eu sabia que aquela verdade não fechava a cena. Ela só preparava o terreno para o desfecho que ninguém ali conseguiria prever. E o próximo passo mudaria tudo de uma vez. Eu não vim tirar nada de você, eu vim recuperar algo meu. Quando disse isso, senti o peso final da história se acomodar no peito de todos. O salão estava imóvel, sem murmúrios, sem distrações. A emoção era profunda, quase silenciosa. Ninguém esperava que aquele fosse o desfecho de uma história emocionante que começou como piada. Expliquei que o sheik não perderia um casamento, nem dinheiro, nem prestígio social. Ele perderia algo mais sutil e valioso, a certeza de estar sempre acima das consequências. Aquilo desmontou o restante do orgulho dele. A surpresa era perceber que não havia um vencedor clássico, havia consciência. Eu tirei o vestido lentamente, não como recuo, mas como libertação. Coloquei-o sobre a caixa novamente, devolvendo o objeto ao passado. Esse gesto simples disse mais do que qualquer discurso. Era incrível como o silêncio conseguia ser tão cativante naquele instante final. Olhei em volta e vi rostos transformados. Pessoas refletindo, desconcertadas, tocadas. A história incrível tinha mudado o clima inteiro do evento. Aquilo não era sobre mim ou sobre ele, era sobre limites, respeito e escolhas. A emoção ecoava em cada olhar. O sheik permaneceu parado, menor do que quando tudo começou. Não derrotado, mas abalado. E às vezes, esse é o impacto mais duradouro. Ele continuaria poderoso, mas jamais esqueceria aquela noite. A história emocionante tinha deixado sua marca. Eu caminhei em direção à saída sem aplausos, sem euforia. Libertada. Transformada. Livre. Senti algo raro, paz. A surpresa maior era essa sensação de encerramento interno que nada podia tirar. O jogo tinha virado muito além do esperado. Do lado de fora, o ar parecia mais leve. Cada passo longe daquele salão confirmava que eu não carregava mais aquela dor antiga. O passado tinha ficado lá dentro, junto com o vestido. O futuro agora era meu. E enquanto as portas se fechavam atrás de mim, eu sabia, aquela história não seria lembrada como uma aposta perdida, mas como o dia em que alguém recuperou a própria voz, deixando um impacto que nenhum poder consegue apagar. E no fim, fica a pergunta que não quer calar: quem realmente venceu essa história emocionalmente intensa? Foi o homem que achava que podia tudo, ou a mulher que decidiu não se curvar? Essa história emocionante não fala apenas de orgulho ou status, fala de escolhas, de limites e do momento exato em que alguém decide virar o próprio jogo. Quantas vezes você já foi subestimado e ficou em silêncio?
E o que faria se tivesse uma única chance de transformar dor em força? A surpresa maior talvez seja perceber que nem toda vitória faz barulho, algumas apenas libertam. Se essa história incrível despertou algo aí dentro, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E se você quer continuar mergulhando em histórias de suspense, emoção e viradas inesperadas como essa, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhum próximo vídeo.